aqui ser o mais especial possível. E aproveitar que a gente está em menos gente para essas trocas fluírem ainda mais, né? Bom, rapidamente, me chamo Paulo, sou da Liderança Facilitadora, vou estar aqui com vocês essas próximas 2 horas para a gente trocar bastante, mas já me apresento com mais profundidade. Sejam muito bem-vindos, me chamo Mariana, vou estar aqui acompanhando vocês também, faço parte da Liderança Facilitadora e qualquer dúvida é só chamar. Bom, para a gente começar, queria começar com um primeiro convite mesmo, assim, de quem sentir a vontade, quem quiser estar aqui com a gente nessa mesma sintonia para abrir as câmeras, para a gente saber que vocês estão aí, para a gente poder interagir para muito além da nossa voz, né? No virtual tem esse ponto principal, né, de que a gente tem só dois dos nossos principais sentidos, né, enquanto seres humanos, que é a audição e a visão. Então, com a câmera, pelo menos, a gente ganha esses dois, né? A gente já tem todos os outros debilitados e a gente consegue se sentir, interagir mais. Mas fiquem à vontade também, quem não puder, quem tiver um pouco confortável, quiser ficar mais fechadinho, também não tem problema. Só também recomendo mandar um joinha aqui embaixo, para quem não usou o Zoom, tem uma aba de reactions. Se quiser mandar um joinha para falar que vocês estão aí, ajuda a gente também a saber o que a gente está falando. Legal. Bom, sejam bem-vindos. Mari, você deixa de compartilhar o som só para eu poder compartilhar a tela. Boa. Chegou aí? Vou começar a compartilhar a tela aqui para a gente já começar a nossa troca. Então, só relembrando, caso vocês já tenham esquecido, a gente vai falar bastante sobre processos co-criativos, né? Então, não é só sobre criar ou gerar soluções, é fazer isso em conjunto e principalmente nesse ambiente virtual. Então, é um conteúdo mais introdutório, é um conteúdo em que a gente vai abordar alguns temas, alguns pontos de maneira mais ampla, mas também a gente vai abrir espaço para a gente aprofundar no que tiver vivo para vocês, né? A gente recebeu algumas perguntas, a gente já tentou incluir um pouco disso aqui, mas ao final também a gente vai ter bastante espaço para troca. Então, se alguém já está passando por algum ponto mais específico, já gostaria de aprofundar em alguma questão, sinta-se à vontade para trazer, não só esperar até o final também, se quiser, enquanto a gente vai apresentando os conteúdos, trazer para a gente poder aprofundar, inclusive, no que você está precisando agora. Então, antes de fazer um check-in oficial, pessoal, tá lento aqui. Acho que vale a pena a gente contar um pouco mais quem a gente é. Antes de mim, queria saber, Mari, você quer se apresentar já? Vamos lá, então. Muito boa noite, eu me chamo Mariana, eu sou formada em arquitetura e urbanismo, mas trabalho com design de eventos já há 2 anos e meio, mais ou menos. E estou muito, muito feliz de estar poder facilitando esse momento com vocês hoje, de poder estar apoiando essa jornada. E passo a palavra para a Promessa. Legal. Inclusive Promessa, porque é um apelido que vem desde a faculdade. Muita gente ainda me conhece assim, me chama assim, então eu mantenho esse codinome aí. Mas meu nome é Paulo. Tive experiências de facilitação desde a época da faculdade, inclusive, onde comecei a aprofundar desde o movimento Empresa Júnior, onde fiz parte tanto da minha empresa júnior quanto da Confederação Nacional. E ali já foi uma imersão, né? Eu comecei a aprofundar muito a partir do Design Thinking, daí foi para uma área mais de design de serviços e facilitação em âmbitos gerais, né? De diálogos, criação de ambientes, transformação organizacional. E logo em seguida recebi um convite para atuar com processo de inovação para corporações e fui trabalhar com design thinking e tive um tempo de aprofundamento, aprendizado, trabalhei com grandes empresas, trabalhei com algumas das principais indústrias que trabalham aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, isso também me chamava a atenção do potencial criativo que existia, né? Eu sempre tive, por conta da experiência que eu tive na faculdade, sempre tive uma afinidade muito grande com empreendedorismo e com empreendedores em particular, empreendedores e empreendedoras. Então, logo em seguida, fundei um projeto que trabalhava essas questões de cultura, baseado em princípios de consciência e sustentabilidade, né, regeneração dentro das organizações, principalmente para novos projetos, formalização de novos negócios, desenho de novos negócios e novos produtos para quem estava começando. E aí, com isso, fui passando algumas partes dessa experiência, desenvolvendo muitas dessas competências e me desenvolvendo enquanto facilitador.
E depois de algum tempo entendendo que o tanto que eu fui aprendendo poderia estar disponível também para mais gente, e a partir de vários convites para dar umas dicas de facilitação, como é que eu abro aquele check-in, vou dar um workshop, qual que é a melhor forma. A gente entendeu que dava para criar isso e juntar isso em um conteúdo mais didático, e nasceu Liderança Facilitadora. Nasceu junto com a Mari Demarque, honro a parceria com ela. Ela não está participando dessa turma ou dessa jornada exclusiva da parte de cocriação, mas está sempre presente aí nos projetos. E a Mari entrou aqui com a gente para contribuir, para colaborar com essa jornada. Mari Barbosa. Legal? Deu para introduzir mais ou menos. E aí eu queria conhecer vocês, na verdade, agora, né? Ah, peraí. Foi. Agora. Bom, então a gente vai propor para vocês digitarem aqui no chat qual o seu nome, qual a cidade e especialmente o que é que te trouxe aqui hoje. Qual que é a tua expectativa? Pode mandar para a gente aqui no chat, que a gente está de olho, para a gente começar a se conhecer um pouquinho melhor. Isso. Eu ia falar também, se alguém sentir de abrir o microfone, como a gente está com menos pessoas, vale bastante a pena. Gostaria de ouvir algumas vozes também, umas 2, 3, né? Com à vontade. Bom, acho que vou compartilhar então. Peço desculpa pelo barulho, as crianças estão aqui em casa e estão divertindo aqui na sala. Mas me chamo Júlia, eu sou de Curitiba, aqui no Paraná. E o que me trouxe aqui hoje foi, na verdade, realmente essa quantidade de conteúdos que a gente está tendo acesso agora nesse momento que a gente está vivendo me fez começar a estudar muito mais a fundo a questão de facilitação. Então, tive a oportunidade de ter acesso também a alguns conteúdos voltados ao Design Thinking e ao Design Sprint. E também a parte de criatividade e, pela primeira vez, vi um conteúdo que juntava essas duas formas de um jeito que eu não tinha visto antes. Então, vim buscar me desenvolver, não para uma aplicação específica, mas são dois conteúdos aí que têm me interessado bastante. Legal, Ju, que bom que você veio. Também acredito que possa contribuir bastante, né, a partir disso tudo que já vem investigando. Obrigado. Muito bacana. No chat já? A gente recebeu algumas respostas aqui. Temos Samuca de Indaiatuba, São Paulo, que veio por interesse no assunto e em melhorar os aspectos em liderança. Muito legal. A gente também está contando hoje com Estela de Porto Alegre, que está curiosa para saber como a gente trabalha. Muito bom. Sandra, aqui de Recife, que é terapeuta ocupacional e está se preparando para mudar de área. Pretende vir para a área de design e está buscando conhecer cada vez mais sobre o tema e sobre criatividade, já que ambas caminham juntas. Muito legal. Temos também a Aline Penha, de São Paulo, que trabalha com educação há 20 anos. Que lindo! Que é facilitadora, quer conhecer melhor o que a gente está fazendo e está na expectativa de conhecer uma galera mais jovem. Então, vamos embora. Estamos aqui. Muito legal, muito legal. Acho que todas essas intenções que conectam e trazem vocês até aqui vão gerar bastante troca, e acho que isso que eu também estou mais ansiando para hoje. Se eu pudesse responder esse check-in também, a motivação de ter aberto esse espaço não é de ter feito muito... tenho esse conteúdo para compartilhar, tomem aqui. Não, estou aqui para realmente querer trocar e aprender com vocês também. Espero que assim seja hoje à noite. Chegou mais uma aqui, né? Chegou Lara de Belo Horizonte, que trabalha na organização social e lidera equipes de voluntários. E o que trouxe ela aqui foi o interesse em melhorar esses espaços online que ela tem dividido com essas pessoas. Muito bacana. Sejam muito bem-vindos. Acho incrível quando a gente tem essa diversidade, né? De pessoas de áreas diferentes, de idades diferentes, porque a gente consegue tirar o maior proveito do momento também. Total. Muito rico. Queria falar uma coisa? Chegou o Patrick, falando de São Paulo, que ama ouvir boas ideias das pessoas e adora quando a gente consegue juntar essas ideias em lugares diferentes e direcionar alguns passos. Show de bola. E aí, vamos embora?
Vamos, vamos. Qualquer coisa, se faltou, mandem aqui, a gente vai contemplando ao longo Posso me do apresentar processo. também. Ah, vamos Ah, lá. seria ótimo, seria ótimo. Ana Beatriz, eu falo do Nordeste, São Luís. Quando Ah. quiserem conhecer os Lençóis Maranhenses, a gente faz aí a aproximação. Eu acho que eu vou tentar resumir. Sou psicóloga, sou professora também. Eu acho que eu vim me reciclar. Que legal, que legal. Seja bem-vinda. Nossa, e bom, estamos aqui em São Paulo, não sei como é que tá o tempo aí, Ju, também em Curitiba, mas deu uma esfriada grande, imagino no Nordeste seria um, um bom tempo para aproveitar agora, né, o calorzinho que resta desse inverno. Mas muito legal. 34 graus tranquilamente. Nossa Gostoso. Senhora. Essa diversidade, inclusive, regional. Tem a Estela também do Rio Grande do Sul, imagino que lá também está chegando um friozão grande. Mas bom, deu para ver que Eu vou realmente só a gente... pedir, eu vou deixar minha câmera fechada, porque, embora seja Wi-Fi, esse horário há uma oscilação na internet. Aí eu sou super solidária a você, assim, de ficar com câmera aberta para a gente interagir, mas é que senão eu não consigo participar, vou ficar entrando e saindo, aí vai ficar minha fotinho, tá? Perfeito, Gente, é um obrigado por prazer avisar. estar aqui com vocês, tá? Tudo bem. Muito bom, muito bom. Então, vamos seguir, já percebemos quão rico está esse grupo aqui, quão diverso está também. A proposta para hoje é que ele seja bem mão na massa, né? Mas a gente preparou uma breve introdução para quem também está chegando agora, ainda não entende muito, ou enfim, está começando a conhecer um pouco desses temas, para a gente também poder ter uma linguagem comum entre a gente aqui ao longo da noite. Pode ser? Vou continuar compartilhando essa tela e tem um conteúdo aqui. Qualquer coisa, podem mandar a pergunta no chat que a Mari me interrompe ou ela vai trazendo as perguntas no momento certo. Ok? Se sentirem também, podem abrir o microfone, que estamos todos abertos aqui para co-criar essa experiência também. Legal? Então, muito bem-vindos. Muito legal saber todas essas motivações que trouxe vocês até aqui. E falando do conteúdo de hoje, a gente vai falar bastante sobre, então, processos co-criativos, que, por essência, né, tem esse aspecto de criar soluções ou gerar soluções a partir do conjunto, a partir da colaboração. Tem uma definição, quando a gente pensa no para que servem esses processos, que eu gosto de usar como um ponto de partida, porque dá uma noção do que a gente está falando de fato, né? Diferente de a gente juntar pessoas numa sala para gerar ideias, ou diferente da gente juntar um grupo de pessoas para sair com uma solução desenvolvida, para mim, e nas experiências que a gente trabalha, nas consultorias, ou enfim, nas facilitações que a gente faz, ou até mesmo pensando para vocês, para a maioria das pessoas que estão aqui também, nos seus ambientes organizacionais, é muito válido usar esses espaços para quando a gente precisa gerar avanços, quando a solução não é clara. Ou seja, a gente pensar numa jornada onde um grupo vai sair de um estado de confusão, de enorme incerteza, ou de estar realmente perdido, até mesmo inseguro com o que pode vir a ser o futuro a partir de um determinado problema que surge ali. E aí esse grupo, a partir desse processo, a partir dessas etapas que vão desde etapas para gerar ideias, etapas para tomar decisões, isso tudo acontecendo de maneira bem desenhada para que o processo seja fluido, lá no final eles consigam chegar em uma solução que contempla o máximo de pontos de vista possíveis, inclusive não só de quem está participando, mas de quem está sendo impactado e afetado por essa solução. Então, isso é o que diz muito sobre o que a gente está falando quando a gente está falando de processos co-criativos. Isso de maneira mais ampla. Então, eu separei alguns princípios e alguns pilares assim que ajudam a gente a entender a que serve de maneira um pouco mais aprofundada. O primeiro deles, e aí pensando o que está por trás, né, o que a gente tenta explorar ao longo desse processo, ou quando a gente está usando dessa metodologia, dessas abordagens, a gente está sempre se prezando para aproveitar da inteligência coletiva que existe em determinado grupo ou até mesmo em determinado ecossistema, em determinado ambiente em que as pessoas possam interagir e colaborar entre si. Usar a inteligência coletiva diz respeito também a dois principais aspectos na minha percepção, que é o potencial criativo que existe ali
Então, mais pessoas pensando juntas têm um potencial de gerar soluções que façam ainda mais sentido, que tenha um potencial de realmente resolver aquilo que a gente está passando com ainda mais profundidade. E também, por mais pessoas estarem juntas, o repertório daquele grupo ele é muito maior naturalmente, só por terem as diversas histórias que se juntaram para pensar naquela solução e desenvolver aquela solução em conjunto. Então, usar a inteligência coletiva é um princípio e ela serve, né, essas ferramentas, esses processos, elas vão servir para isso, para que a gente aproveite dessa inteligência coletiva que existe nesses grupos. Segundo ponto, para que a gente consiga ampliar a visão, ou seja, para que a gente consiga, através das diferentes perspectivas, construir uma imagem ainda mais real ou mais próxima daquilo que é a realidade, daquilo que é a complexidade do que a gente está tratando. Então, a gente até usa uma frase, né, que a gente precisa do outro para enxergar o todo, diz muito a respeito sobre esses processos também. Quando a gente está em grupo, a gente consegue compartilhar esses pontos de vista, compartilhar essas perspectivas, e aí sim, entender com ainda mais profundidade e o que está representando, né, quais são as correlações que existem nesse problema que a gente está passando, nessa oportunidade que a gente está querendo explorar, e como que a gente consegue ligar esses pontos, já que a gente está pensando em conjunto. E por último, em um aspecto até mais interno para o grupo, eles são processos que naturalmente geram pertencimento, uma vez que quem está participando da construção desse desafio, dessa solução, da resolução desse desafio, está também se engajando e colocando sua participação, colocando aquilo que é importante para si naquela solução, e isso gera ainda mais esse senso de pertencimento para a continuidade daquele programa. Então, aquilo que foi criado, provavelmente as pessoas que criaram vão ter muito mais afinidade de continuar, de dar sequência e principalmente de fazer aquilo funcionar, de corrigir o que tiver que ser corrigido e assim vai. Bom, então, isso pensando, né, a que serve, quais são os efeitos que geram esses processos. Quando a gente pensa nesse ambiente organizacional, tem algumas aplicações, e eu até gostaria de, ao final aqui, convidar vocês para me complementar, me ajudar a trazer mais elementos para essa lista, porque eu sei que ela é bem vasta, mas eu trouxe algumas principais, e aí já convido vocês para participar aqui. Quando eu penso em aplicações, principalmente nesse ambiente organizacional, eu penso em construções e definições de estratégia, então aqueles momentos onde a gente está chegando no fim de um ciclo estratégico, ou para quem usa o OKR, né, pelo menos a cada 3 vezes a gente revê os indicadores, revê as metas, os parâmetros, e toma essa decisão em conjunto de para onde seguir, né, qual que é o próximo passo. Isso tudo, quanto mais co-criado, né, melhor é também para o time estar presente e, inclusive, mais preparado para lidar com essa estratégia que está por vir. Quando a gente pensa em desenho e desenvolvimento de produtos e serviços, inclusive, peço desculpa se faltou aqui, mas a gente está falando de pensar em funcionalidades que a gente vai levar através dos nossos produtos, ou pensar num produto novo, explorar uma nova oportunidade de mercado, tudo isso tem a sua complexidade, né, de pensar todos os interesses, aquilo que é importante para a organização, de pensar aquilo que é importante para o consumidor, aquilo que é importante para toda a cadeia de stakeholders, né? Se a gente pensa em fornecedores, viabilizadores, parceiros e tudo mais, e quanto mais a gente tem uma inteligência coletiva trabalhando para isso, mais provável é desse produto ter de fato um valor para todo mundo que está envolvido. Aqui corrigiu. O terceiro ponto, né, de aplicação são as transformações organizacionais. E isso pensando bastante em uma mudança de modelo de gestão, ou uma mudança de estrutura organizacional, ou até mesmo processos que eu costumo participar bastante, que é de desenho cultural ou de transformação cultural, onde a gente coloca todo mundo para pensar junto o que pode ser aquele ambiente a partir de novos modelos de relações e a partir desses novos modelos de relações, onde as pessoas já estão experimentando novos modelos de relações, também consigam levar isso para o dia a dia, né, para além desses processos. Então, esses são alguns. Eu sei que existem vários outros, e aí eu queria convidar vocês, assim, qual o outro que passa na cabeça de vocês, ou algo que vocês vivenciam, que é constante, que vocês acham que cabe, assim, quando a gente pensa em soluções que precisam ser co-criadas dentro das organizações. Podem abrir o microfone, compartilhar aqui. Vou abrir o microfone, então. Cabe tudo. Cabe em tudo, não tem aonde não caiba. Processo de facilitação, processo de desenho, nunca foi tão importante no direcionamento, nas estratégias das empresas. Você fala hoje de
desse processo de facilitações, dentro desse aspecto de construção coletiva, inclusive para treinamentos, né? O que você quer saber, o que você precisa. Então, cabe tudo, gente. É a onda da vez, não tem aonde não, cabe em tudo. Cabe desde do desenho de um produto, num focus group que você desenha de forma adequada, colocando sempre o cliente no centro da experiência, né? Fazendo ser relevante. Então, você faz isso antes de um processo de treinamento, né? Então, acho que cabe em tudo. Minha colaboração. Que legal, que legal. Muito bom, Aline. Realmente, e principalmente quando a gente olha para esses princípios, né? O que está por trás desses processos, dá para a gente levar para todo canto, né? Essa maneira de se relacionar colaborativamente é válido para todos os ambientes. Né? Onde há pessoas, deve existir colaboração. Também compartilho dessa visão. Muito legal, obrigado. Alguém mais? Eu não sei, pensei agora, acho que nunca vivi isso, mas uma forma de estimular um olhar apreciativo do grupo, da organização. Então, mesmo que fosse uma brincadeira, assim, um processo co-criativo faz as pessoas se verem, né, como colaboradores e também ver, nossa, olha como cada um pensa de uma certa forma, tem tal ferramenta. Então, acho que não sei qual seria o melhor nome, mas para o time se sentir mesmo, sabe? Que legal. Talvez dá para traduzir isso num processo de formação de time, ou trazer para momentos em que a gente está de fato com essa intenção. Pô, real, assim, né? Quando a gente traz esses momentos para a gente construir algo em conjunto, a gente precisa trazer quem nós somos também, né? Nossas ideias são carregadas disso. E se a gente der espaço para isso, tem muito para a gente se conhecer e ganhar clareza assim, de com quem que a gente está co-criando, enquanto a gente está co-criando. Muito legal que você. Não sei se era bem isso, mas foi o que me veio também, além do que você já compartilhou. Não, super isso. Arrou. Boa, Patrick. Obrigado. Alguém mais? Uma última pessoa? Pra gente completar essa lista. Sei que talvez não vai ficar completinha, mas trazer mais um elemento. Foi tudo? Olha, eu vou arriscar, mas assim, não é nada novo, eu acho que é só reforçando o que vocês comentaram. Pegando numa equipes diferentes, mesmo equipes diferentes, se você junta elas para fazer um processo de criação em conjunto, gera união e engajamento, enquanto, pelo menos eu falo por uma única experiência que eu tive, né? Quando essas relações entre diferentes equipes estavam um pouco de estranheza, e aí foi gerado esse momento de criação, o engajamento e o respeito entre as equipes e, enfim, a afinidade melhorou muito. Maravilhoso, maravilhoso. Relacionamento entre equipes. Me lembrou, inclusive, um processo que eu ajudei a co-construir numa desses projetos de consultoria, que era uma melhoria de processo, né, um redesenho de processos, inclusive daria para acrescentar nessa lista, que havia muito embate, assim, problema de comunicação entre duas equipes, e a gente colocou as duas equipes para co-criar esse novo processo, né? E aí, por conta disso, que o processo existia, mas quase que ninguém precisava mais da forma com que eles aprenderam a se conversar e criar os acordos deles ali, né? E me lembrou um pouco esse caso, e muito obrigado por compartilhar, Samuca. Bom, como comentamos, talvez essa lista ainda teria muito mais outros elementos. Se lembrarem de algum, podem mandar aqui no chat. Eu vou seguir para a gente poder, e acho que tem esse ponto importante, né? A gente poder passar pela nossa experiência aqui hoje à noite, ter uma experiência uma experimentação para a gente vivenciar um pouco do que serão esses processos co-criativos, a gente poder ter mais tempo para ela. Ok? Mas qualquer coisa, podem mandar aqui no chat. Bom, então, só antes da gente finalizar essa primeira etapa, é muito importante a gente ter essa distinção, assim, né? Quando a gente está falando de processos co-criativos e quando a gente está usando algumas metodologias criativas. Então, a própria Ju trouxe na apresentação dela ali sobre design sprint, design thinking, entre várias outras que comentaram aqui. Mas, quando a gente está falando de processos co-criativos, é algo que engloba essas ferramentas, engloba essas metodologias, que são metodologias testadas e criadas para determinados objetivos ou determinados ambientes. Os processos co-criativos, eles vêm para
contemplar todas elas e principalmente para ajudar a gente a entender quais são os princípios e fundamentos para que a gente, enquanto facilitador, consiga entender, né, qual que é a melhor oferta, qual que é a melhor forma, qual que é o melhor processo que a gente consegue dar para aquele grupo naquele desafio específico que eles estão passando. Então, para que a gente não fique preso exclusivamente a uma ou uma outra metodologia, mas sim consiga fazer uma integração do que a gente conhece de ferramentas ou de utensílios de repertório para a gente construir essas jornadas de experiência e cocriação coletiva. Então, só para resumir, processos cocriativos contemplam essas metodologias criativas, mas não só. E essas metodologias normalmente já vêm com elementos que ajudam ao processo ser conduzido por si só. Quando a gente está falando de processo cocriativo, a gente vai além, né? A gente está olhando para esse conjunto de pessoas pensando junto e a gente, enquanto facilitador, precisando pensar em como cuidar das relações entre essas pessoas. Legal? E aí, para a gente tentar passar por alguns pontos sobre a facilitação, né, os princípios da facilitação de processos cocriativos, também é um tema que dava para aprofundar em um dia inteiro, uma noite inteira só sobre isso. E aí eu me dei o desafio de sintetizar em 3 principais pontos, mas para a gente também, como eu comentei lá no começo, ter ponto de partida, a gente ter por onde começar e ter por onde começar a trocar, principalmente. O primeiro princípio que eu gostaria de trazer é o de propiciar a colaboração. E quando eu estou falando isso, eu referencio muito a construção de um ambiente colaborativo. Ou seja, um ambiente onde as pessoas elas se sintam confortáveis e principalmente convidadas a colaborar. Mais do que isso, onde a gente consiga dissolver um pouco daquelas hierarquias implícitas que em muitos grupos tem, né? Por mais que a gente convide as pessoas ali para pensarem juntas, a gente fala desde o começo do processo que ali todo mundo é igual, não tem cargo, não tem, tragam as suas memórias, as suas experiências, mas aqui todo mundo tem peso igual. Muitas vezes a voz do chefe ainda vale mais durante esse processo, ou a voz de alguém que está mais tempo vale mais, e isso tudo pode atrapalhar a própria colaboração. Então, o papel do facilitador está sempre em cuidar desse campo e entender se isso está acontecendo, né? A partir da participação das pessoas, a partir das decisões que elas tomam, da palavra final, e entender também como convidar as pessoas, né? Então, um princípio mais geral é de estar sempre cuidando de criar um ambiente onde a colaboração ela está propiciada. E aí dá para pensar nas próprias interações, ferramentas, a forma de convite e assim vai. A gente vai aprofundar um pouquinho mais no final. Segundo ponto, propor o que o grupo precisa. Então, vai muito dentro daquilo que eu acabei de comentar quando eu distingui as metodologias, né? O processo cocriativo das metodologias criativas. Então, propor aquilo que o grupo precisa é entender com profundidade, inclusive, quem são aquelas pessoas, por que momento aquelas pessoas estão passando, tanto no aspecto coletivo quanto em aspectos individuais, entender o que elas já trazem, enfim, conhecer o grupo de maneira geral, conhecer o contexto no qual eles estão atuando, para que a gente consiga, então, oferecer as ferramentas que melhor vão atender as dúvidas e necessidades daquele grupo naquele momento. E aí, para fechar, tem esse último princípio de que, enquanto facilitador, a gente está sempre fazendo convites e não dando ordens para esse grupo. Então, a gente não quer criar um ambiente colaborativo sendo autoritário, né? Pelo contrário, na verdade, nosso papel ali é, enquanto um agente externo, ou até mesmo entendendo esse papel, né, de facilitação como um contribuinte neutro, pode ser que essa mesma pessoa tenha o papel de facilitação e de liderança também. A gente pode falar disso mais para frente. Mas o nosso papel aqui é fazer convites para que as pessoas elas experimentem atividades novas, inclusive antes de entrar, né, eu e a Mari estava conversando, a gente até comentou, né? Poxa, tem vezes que a gente fala, vocês vão ter 5 minutos para gerar ideias, pô, não dá tempo, não tem como gerar ideias em 5 minutos. E tá no nosso papel, assim, de também, né, convidar as pessoas para confiarem no processo, para vivenciarem aquilo tudo que está sendo proposto, a partir dessas lentes, a partir da experiência que a gente vai dando antes. Se a gente só chega e vai direto para as ideias, dificilmente as pessoas vão sair com boas ideias, mas o que a gente constrói antes, as interações que a gente constrói antes, isso tudo vai ajudando a gente, né? O conjunto de convites que compõe essa experiência como um todo. E aí a questão de não dar ordem também diz respeito a escutar aquilo que o grupo está respondendo para a gente. E respondendo não só com palavras, né? O que eles estão falando, mas o que a gente aprende a partir do comportamento deles, né? Então, poxa, se a gente fez um convite ou propôs uma atividade e o comportamento deles foi por um outro caminho, a
a forma com que eles usaram aquilo foi totalmente diferente do que vocês imaginaram que seria benéfica, isso também é um convite para a gente virar essa lente e olhar para a gente mesmo. Então, como que eu estou fazendo esse convite? Como que eu estou propondo essas atividades para que também o grupo participe mais e colabore mais nessa jornada? E aí, para fechar de fato essa parte, eu queria convidar vocês mais uma vez a trazer o microfone aberto e queria ouvir alguns exemplos assim de processos que vocês já passaram. Alguns para compartilhar ou para que servem, já compartilharam alguns desses momentos que vivenciaram, mas queria ouvir mais algumas histórias assim, de momentos que vocês usaram da cocriação e que ela foi essencial para um desafio que vocês estavam passando ou gerou uma solução que vocês mal podiam esperar. Alguém tem alguma história legal para compartilhar para a gente? Acho que eu vou inaugurar, então. Vai lá, Mari. Queria contar para vocês uma história de uma empresa de auditoria contábil que eu prestei consultoria e essa empresa ela estava sendo fundida a mais 4 outras empresas e ia se tornar uma empresa de auditoria nacional de contabilidade, não seria mais uma regional. Então, começou na empresa um certo clima de desconfiança em relação à identidade organizacional da empresa, a que rumo vamos tomar a partir de agora, um receio, uma insegurança do que é que vai acontecer com a gente vai ser demitido, e todos esses questionamentos passando na cabeça dos colaboradores. Então, os sócios decidiram realizar um momento de modelagem de cultura para a consolidação do que eles imaginavam que eles gostariam que o grupo inteiro, o grupo nacional fosse. Então, a gente co-criou, junto a todos os colaboradores, desde analistas aos sócios, num teatro, por 2 dias, a cultura do que seria esse grupo de auditoria contábil. E durante, a gente teve algumas consultas remotas, a galera da filial do Rio de Janeiro, a galera de Curitiba, e toda vez que alguém tinha um questionamento para entender como é que a outra filial funciona, a gente consultava lá online. E foi uma experiência super bacana. No final, o pessoal saiu com um hino, um grito de guerra lá para consolidar os valores, a missão, a visão. E no final, o sentimento era de que era um grupo só. Então, teve esse plus aí do remoto e a gente conseguiu bater o martelo na cultura que todo mundo gostaria que a empresa tivesse dali para frente. Então, foi essencial que tivesse a participação tanto do analista quanto dos sócios lá, um momento de contar a história da organização e todo mundo apreciar isso, valorizar isso, de como é que a empresa começou e entender que o novo rumo, na verdade, era mais benéfico do que o que eles imaginavam para a organização. E aí, mais alguém tem alguma história bacana? Obrigado, Mari. Eu vou compartilhar, posso? Não sei se estão me vendo e ouvindo. Com certeza. Eu acho que vai ser legal o que eu tenho para compartilhar, porque eu acho que quero dar um exemplo positivo e um negativo, assim. Sou a Lara, eu sou de BH, eu trabalho numa organização social, né? E a gente trabalha com comunidades em situação de vulnerabilidade, com soluções de moradia e habitabilidade, assim. E aí, dado esse cenário da pandemia, dentro da organização, a gente teve que passar por uma reestruturação um pouco parecida com isso que a Mariana acabou de trazer, assim. E acho que vai ser um exemplo, eu não quero dizer negativo, né, porque eu acho que cada coisa tem o seu momento também, mas que traz esse lado de que foi essa reorganização e esses novos focos que a gente tem hoje, eles foram definidos apenas pela mesa estratégica, então apenas pelo nosso braço nacional, assim, e isso, sem dúvida, reflete, né, nas pessoas que estão na sede, esse fato de não ter sido uma reorganização colaborativa, uma reestruturação colaborativa, causa na gente um pouco esses sentimentos de que talvez a gente poderia ter colaborado e criado, talvez a gente teria chegado no mesmo lugar, mas talvez a gente também poderia ter contribuído com ideias ainda mais positivas.
É o que a gente tem feito, a gente tem melhorado esses planos, porque ainda bem é uma organização muito aberta, né, para ouvir as nossas ideias, mas se tivesse sido feito assim colaborativo desde o início, talvez a gente já teria chegado em algum lugar de forma mais prática, justamente por trazer todo um pouco do que o Paulo já veio falando, né, da bagagem, da experiência, assim, do repertório de experiência, essas perspectivas e essa sensação de pertencimento mesmo daquela solução. E, por outro lado, uma coisa que eu acho que é legal e que a gente usa sempre também, como eu falei, a gente trabalha com essas comunidades, então a gente tem uma relação direta e próxima também com moradores das comunidades e que estão sempre num contexto muito diferente do nosso, enquanto voluntários ou contratados da organização, né? E nisso, o nosso papel enquanto facilitador é muito importante, nesses 3 pontos assim que o Paulo acabou de trazer, de propiciar a colaboração, conhecer o grupo e o contexto para a gente propor as ferramentas certas e falar na mesma linguagem que aqueles moradores, e de sempre fazer um convite e estar sempre com a escuta ativa, assim. Um pilar assim da nossa organização é que a gente não impõe nada, então a gente está sempre ouvindo as demandas da comunidade dentro desses espaços colaborativos. E o fato deles participarem de todas as etapas, ao levantamento do que eles gostariam de construir, ao desenvolvimento do projeto e à execução do projeto, quando a gente chega no final, a gente sente que foi muito mais bem sucedido, tanto para a gente quanto para eles, no desenvolvimento das capacidades deles enquanto uma comunidade, assim, e do nosso objetivo ter sido atingido, né? Ao longo do projeto a gente vê que essa questão deles poderem participar de todas essas etapas traz muito mais engajamento, ao final eles têm muito mais orgulho do que eles conseguiram construir ao nosso lado, então acho que é muito bacana e muito importante mesmo essa discussão. Muito legal, Lara. E realmente traz esse lado, né? Essas duas histórias. Voltando para a primeira, essa questão de quanto é importante envolver, principalmente os envolvidos, né? Quando a gente está falando de cultura e falando de um processo, algo que envolve a toda a empresa, se a gente consegue trazer o máximo dos representantes ou o máximo da visão, né, o ponto de vista das pessoas consideradas, melhor é também para esses processos. Legal ser compartilhado também esse primeiro exemplo, né? Não sei como que ficou depois, se vocês conseguiram fazer um processo aí de acolhimento, né, dessas... Sim, tá indo tudo bem. Mas é justamente isso, é de trazer a ponte, porque às vezes a ideia fica muito na teoria e ela é perfeita, e quando a gente leva ela para a prática, é que a gente começa a descobrir que, tipo, talvez não vai funcionar tão bem assim, né? E poderia ter sido feito assim desde o começo. Mas tá indo tudo certo, obrigada. Imagina, é muito legal. E principalmente quando a gente está falando de cultura, né, que é algo a ser vivenciado, né, e não só ouvido, lido, né, como a gente fala de missão, visão, valores. Então, quanto mais as pessoas elas também se propõem a co-criar, mas elas estão aprendendo sobre aquilo, né, olhando para si também, tipo, pô, como que eu ajo, né, quais são os meus valores que eu também consigo trazer para essa roda, para essa contribuição do processo ali. Eu quero fazer uma colaboração. Diga. Então, eu já passei em alguns processos de processos co-criativos, de facilitação, de empresas muito conservadoras e de controle, e de empresas que são mais abertas, né? E aí, assim, é um olhar mais particular, né? Estava conversando até há pouco tempo sobre isso. Às vezes, o processo co-criativo, no final das contas, ele não garante que aquele grupo vai ser a tomadora da decisão, né? Eu acho que às vezes precisa de um CPF para tomar uma decisão sobre alguma questão. Você precisa de um líder, você precisa de um presidente, você precisa de um diretor. O processo colaborativo, ele traz um olhar global, né, daquela empresa, daquele segmento, do que as pessoas acham. Então, ela contribui muito para uma tomada de decisão. E aí, nesse papel de facilitador, o quanto que a questão agora há pouco era a seguinte, né? O que é bom de ser facilitador e o que não é. Porque muitas vezes a gente se dá conta de que está em alguns projetos que nem tudo aquilo que é o melhor para a gente é aplicável, né? O melhor para a gente não, o melhor que a gente acha que seja para a empresa, para o grupo. Então, como é que a gente racionaliza isso também? Mas eu também tenho histórias bem bacanas, assim. Eu acompanho um grupo
de uma empresa italiana. Ela faz um ano praticamente que eu estou num projeto, um programa de desenvolvimento que envolvia inclusive o planejamento estratégico deles. E aí todo o processo, sem nenhuma vírgula, está sendo no processo co-criativo. Eles tinham um nível mais júnior, eu queria dizer assim, júnior assim, dessa questão de conhecer outros processos, de ter vivenciado outras consultorias. Então eles ficaram muito abertos para esse processo e tá lindo. E quando a gente falava de relacionamento, quando a gente chegou numa empresa caótica, que as pessoas falavam mal uma das outras. E a gente fez esse mapeamento e fez um trabalho de facilitação, primeiro para trabalhar relacionamento, eu até ia falar que o processo co-criativo ajuda a ter conversas, as pessoas a terem coragem de ter conversas difíceis dentro de um método, as pessoas conseguem explorar isso. E hoje eles estão terminando um projeto incrível, né, que é o planejamento estratégico, definindo nova missão. Aquilo que elas já chegaram na cabeça, enfim, né? A gente sabe todos os perrengues que dá de um ambiente não colaborativo, né? E o segundo ponto muito legal também que você citou, que é essa questão de como esses processos também são capazes de construir contexto, né? E meio que construir um ambiente meio que também próprio para esse processo. Então as pessoas, por mais que no dia a dia delas não são colaborativas ou não vivem esse nível de colaboração, por estar passando por esse processo, elas começam a experimentar e começam a perceber quão fácil é isso, né? Porque o ambiente, né, esse contexto todo já puxa elas para atuar dessa forma. A única forma de evoluir é dessa forma, né? Então, são 2 pontos que você contribuiu que eu achei que valia a pena estender, porque realmente muito bom, muito bom. Obrigado, Aline. E esse processo foi de quanto tempo? Desde esse momento de vocês chegarem lá até agora na estratégia? Então, eu comecei esse projeto o ano passado, em junho. A gente está mais de um ano, olha só. Olha só, eu achei que não tinha completado um ano. E a gente começou a construir, a gente fez. E aí foram encontros presenciais, e agora a gente faz um encontro semanal e a gente está fechando planejamento estratégico para entrar em competências e tal, né? E todo o processo é construído com a equipe toda, né? E um projeto delicado, assim, né? Porque você vai... E sabe o que é mais legal? Que, assim, a gente colocou um grupo de liderança conversando sobre todas as áreas da empresa. O que a gente gerou de qualidade de visão sistêmica naqueles profissionais, né? Porque é muito natural a gente ter dentro das empresas as caixinhas, né? Uhum. E aí você fala de planejamento estratégico, eu trabalhei em grandes corporações também, às vezes você fala de planejamento estratégico, você coloca as pessoas numa caixinha, e como é que você conta para elas o que o seu trabalho impacta no meu? Né? E aí o processo de criação. Uma outra coisa que me lembrou, assim, que eu acho que vale a pena contar também, foi um projeto que a gente fez de planejamento estratégico numa empresa que chama Comgás, acho que vocês conhecem, quem é de São Paulo, empresa que fornece gás natural em São Paulo, e a gente tinha como planejamento estratégico, no Balance Scorecard, a gente tinha que fazer, divulgar a estratégia da companhia. E aí a gente fez um jogo que chamava Diálogo Ilustrado e que trabalhava todos os pilares do Balance Scorecard, e as pessoas sabiam exatamente qual era a entrega delas e como que elas estavam contribuindo para a chegada das metas, né, dos objetivos. Então isso é cocriação também, né? E aí você vai lá escutar a galera no campo para entender o que é importante para eles. Você vai lá conversar com o presidente, você vai lá conversar com os gerentes, com a área de vendas, com a área de marketing, e aí você faz todo um apanhado. Não ficou falando. Perfeito. Essa correlação direta, né, para mim ficou muito claro, né, depois de começar a trabalhar com isso, que a qualidade das relações é o que molda o potencial criativo daquela organização, né? Então, tudo que ela reflete diz muito também sobre como elas interagem ali, né? Você começa a ver se a empresa está atrasada ou está com uma solução ainda do século passado, vamos dizer, provavelmente ela tem uma estrutura muito hierárquica que está dependendo de alguma pessoa que está lá no topo para tomar uma decisão, né? Então todas as pessoas estão enxergando o problema, não estão conseguindo participar, e assim vai. Mas enfim, só resgatando essa questão de também a qualidade das relações, elas vão moldar o potencial criativo daquelas pessoas, e é uma correlação direta. Assim. Obrigado, Aline, por compartilhar tudo isso.
Adorei as histórias. Acho que vale a pena a gente passar pro exercício. Sim. E a gente praticar um pouquinho para poder trocar um pouco mais no final e ter um pouco mais de tempo de qualidade a partir do que vocês vivenciarem aqui. Mari, como é que tá aí? Boa, vamos lá. Tem um convite para fazer para vocês. Eu vou só compartilhar minha tela aqui. Eu compartilho ou tu compartilha? Pode ser tudo. Deixa eu colocar aqui então. E vamos lá. Chegou aí? Vocês estão conseguindo Agora ver? foi. Espero que sim. Foi. Então, vamos lá. A gente tem um convite para vocês. A gente vai fazer um pequeno processo co-criativo. Eu vou mandar um link aqui, porque a gente vai precisar dividir vocês em 3 grupos de 3 pessoas, não é isso? E quando a gente dividir vocês, eu peço que as pessoas de cada link acessem o link do seu grupo e ele vai redirecionar vocês para uma plataforma do Google que funciona como se fosse um quadro branco, que é onde a gente vai brincar de post-it, brincar ali de esboçar algumas ideias. Ela é bem simples de mexer, não tem muito segredo. Eu vou junto com vocês, se tiverem dúvidas, é só mandar um alô. Mas a proposta é a seguinte. Primeiramente, a gente vai definir uma questão para a gente trabalhar. E a gente gostaria muito que vocês tirassem um minutinho para pensar em dificuldades que vocês têm em facilitar processos co-criativos hoje. E aí, quem puder escrever num papel, anotar durante 1 minuto. Eu vou começar a contar aqui, valendo, e eu aviso para vocês quando acabar. É dificuldade ou facilidade? Desculpa-me. As dificuldades. Dificuldades do As processo de maiores facilitação. problemáticas que vocês enfrentam hoje para facilitar processos co-criativos. E aí, deu tempo? Conseguimos? Então, vamos lá. Promessa vai colocar vocês em algumas salas e eu peço para que vocês deem atenção para os links que eu mandei aqui no chat. Cada grupo tem um link, grupo 1, grupo 2 e grupo 3. E para ninguém confundir, o grupo vai aparecer em cima da janelinha que vocês estão no grupo, qual é o número. E aí eu peço que vocês acessem. Se tiverem dificuldade, a gente consegue mandar mais uma vez para vocês. O que é que vocês vão fazer, então, nessa sala? Vocês vão escolher, dentre essas questões que foram levantadas, qual aqui atinge de maneira mais frequente a todos os integrantes do grupo. Vocês vão eleger uma questão prioritária para trabalhar hoje. Tranquilo? E aí a gente vai ter 5 minutinhos para ter essa conversa e depois vocês voltam para cá e a gente passa para uma outra etapa, combinado? Vamos Legal. lá, então. Nós vamos ter uma única dupla, que a gente estava certinho, daí eu acho que alguém caiu ou teve que sair. Poxa, que pena. Mas qualquer coisa, quando vocês estiverem na sala, tem uma função lá de pedir ajuda, a gente pode ir até vocês ou podem voltar aqui para a sala principal e perguntar também. Mas qualquer coisa é só se precisar. Bom, vocês vão receber um convite.
Ih, não te coloquei nenhum. Mas, tu tá mutado? Acho que pode pausar a gravação por enquanto. Pausar, não tá parar. Peraí. Mas aí já tu volta. Meu Deus. Show?